voltando aqui, história da igreja. É necessário agora, irmãos, o Espírito Santo, ele mudar de estratégia. Qual que foi a estratégia do Espírito Santo no primeiro século com os apóstolos? A estratégia do Espírito Santo, ou a operação do Espírito Santo, era descer sobre as pessoas, dar a elas virtude para que elas falassem línguas, profetizassem, curassem as doenças e o Evangelho fosse espalhado. Essa aí era a estratégia do Espírito Santo no primeiro século, com os apóstolos vivos, pregação oral. No segundo século mudou. Por que que mudou? Porque os gnósticos, eles eram intelectuais, escreviam seus pensamentos, os seus evangelhos, e começaram a espalhar um falso evangelho. O que fez o Espírito Santo então? Enquanto os apóstolos estavam vivos, os apóstolos foram escrevendo. As cartas eram enviadas para as igrejas e as igrejas guardavam as cartas na sua biblioteca. Então a igreja lia o Antigo Testamento e depois lia a carta dos apóstolos. Lia o Antigo Testamento e lia a carta dos apóstolos. Qualquer dúvida, ia atrás do apóstolo lá e o apóstolo vinha e esclarecia. Morreram os apóstolos. Só tenho as cartas. Agora eu tenho que descobrir o seguinte: quais dessas cartas elas são autênticas e quais dessas cartas elas são falsificações? Porque tinha um evangelho chamado o Evangelho de Pedro. Será que esse evangelho aqui é o Evangelho de Pedro? Ele é autêntico? Ele é de Pedro mesmo? Ou alguém escreveu e colocou o nome de Pedro? Porque os gnósticos começaram a colocar carta em nome dos apóstolos, só que não foi o apóstolo que escreveu. Então você recebia lá o Evangelho de Paulo e Tecla, mas não é Paulo que escreveu. O Evangelho de Pedro, mas não foi Pedro que escreveu. O Evangelho de Nicodemos, mas não foi Nicodemos que escreveu. O Evangelho de Tomé, mas não foi Tomé que escreveu. Foi um gnóstico que escreveu e colocou o nome do outro. É um antiplágio. Porque no plágio de hoje a gente faz o seguinte: a Elaine vai lá e escreve, eu tiro o nome dela e coloco o meu. Esse é o plágio de hoje. Naquele tempo não. Eu escrevi e eu coloco o nome da Elaine, porque ela tem mais prestígio do que eu. Vocês entenderam? Ao invés de colocar o meu nome, eu colocava o nome de um apóstolo. E a igreja chegou com aquele monte de livro do Antigo Testamento e carta dos apóstolos. A gente tem que ter agora certeza de qual carta o apóstolo escreveu e qual que não escreveu. E começou um movimento do Espírito Santo e da igreja para montar o Novo Testamento, irmãos, que não estava pronto. O que estava pronto? O Antigo. Quem aprontou o Antigo Testamento? A gente lembra, foi Esdras, né? Esdras, lá na grande sinagoga, ele ajuntou o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? É a igreja. Primeiro critério, para a gente ter certeza que nós estamos aqui no caminho certo, para corrigir as heresias, eu tenho que ter a palavra de Deus na mão. E eles começaram a usar o primeiro critério: tem que ter sido escrito por um apóstolo, tá? Escrito por um apóstolo ou por um discípulo do apóstolo. Ou um apóstolo escreveu, ou o discípulo escreveu. Mas tinha centenas e centenas de evangelhos. Como saber agora? Ah, fica difícil. Primeiro tem que ter essa regra. Aí começou. Bom, esse aqui a gente sabe que quem escreveu foi Marcos. Só que Marcos não é um apóstolo. Ele é o quê? Discípulo de um apóstolo, correto? Ele é discípulo de Pedro. Marcos, discípulo de Pedro. Mateus foi um apóstolo? Mateus foi um apóstolo. Passou. Lucas foi um apóstolo? Não. Lucas, ele foi discípulo de um apóstolo. Qual? Paulo. Então você tem aqui dois evangelhos que foram escritos por discípulos e dois evangelhos que foram escritos por apóstolos. Ó, João era apóstolo, Mateus era apóstolo, Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, discípulo de Paulo. Você já tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi escrito primeiro? Marcos. Qual foi escrito depois? Mateus. Qual foi escrito por terceiro? Lucas. Qual foi escrito por último? João. Eles chegaram a um consenso e falaram: olha, todas as igrejas têm cópias de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque nós temos que ter um segundo critério.
Qual é o segundo critério? A igreja tem que ter uma tradição apostólica. Ó. Tradição apostólica. O que significa tradição apostólica? A igreja tem que ter sido fundada por um apóstolo ou por um discípulo de um apóstolo. Toda igreja autêntica de Jesus, ou um apóstolo foi lá e fundou, ou um discípulo do apóstolo foi lá e fundou. Essa igreja apostólica aqui, ela tem cópias de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o Evangelho de Marcos começou a ser escrito por volta do ano 42 depois de Cristo. 42. Quer dizer que no mínimo já se passaram 60 anos entre o período que Marcos escreveu e que eles vão montar o Novo Testamento. No mínimo, por baixo, entendeu? Esse evangelho aqui era reconhecido em todas as igrejas como sendo um evangelho autêntico. Porque Marcos escreveu, aí a outra igreja escreveu uma cópia, uma outra cópia, uma outra cópia, as cópias todas idênticas, iguaizinhas, todas as igrejas tinham, tá bem? Quando eu falo todas, é a maioria. Bom, além dessas aqui, quem mais escreveu? Aí o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu muita coisa. Muita coisa. Só que de tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, somente 13 cartas passaram pelo critério. Paulo não escreveu só 13, tá bem? Paulo escreveu muito mais do que 13. Paulo ele era um escritor. Paulo escreveu por mais de 20 anos. Então em 20 anos ele escreveu muita coisa mesmo. Só que as igrejas perderam os pergaminhos, perderam os livros do apóstolo Paulo. E esse segundo critério aqui, ele era importantíssimo para saber o seguinte: em quantas igrejas estão os manuscritos do apóstolo Paulo? Houve um consenso, na maioria das igrejas que tinha, passou só 13 cartas de Paulo, que são as que nós temos aí, em Roma, Corinto, Tessalônica, Filipenses, Efésios, Gálatas. É o consenso que nós temos aí. 2 cartas aos Coríntios, 2 cartas aos Tessalonicenses, 1 carta aos Gálatas, 1 carta aos Efésios. É o consenso. Ele escreveu muito mais, mas só salvou 13. Então, as igrejas estão no consenso. Com as 13 cartas do apóstolo Paulo, mais os 4 evangelhos, começa a se montar um Novo Testamento. A maioria das igrejas vão aceitando que essas cartas elas têm inspiração divina igual ao Antigo Testamento, e que elas vão ajudar a gente a combater os gnósticos, a combater as heresias, e não só o gnosticismo, todas as outras heresias, porque o que a gente precisa saber de Jesus, Deus revelou através do que os apóstolos escreveram. Aí surge o segundo livro de Lucas. Por quê? Lucas escreveu o evangelho dele em 2 volumes. Na nossa Bíblia está dividido Lucas, Evangelho de Lucas e Atos, não é? Na nossa Bíblia. Mas quando ele escreveu, não tinha essa divisão. Para ele era um livro em 2 volumes. Fácil assim. Um livro em 2 volumes. Volume 1, volume 2. No primeiro, falando do ministério de Jesus, e no segundo, falando do ministério do Espírito Santo. A igreja pegou os 2 volumes de Lucas. Se quiser ligar aí, ó, pode ligar, tá? É só bater no botãozinho aqui, ó. Tá? Os 2 volumes, um foi batizado como Atos dos Apóstolos e o outro como o Evangelho do Senhor Jesus, de acordo com Lucas, segundo Lucas. Graças a Deus o Espírito Santo estava presente enquanto os apóstolos escreviam o Novo Testamento, e agora o Espírito Santo está presente enquanto a igreja está ajuntando o material. E vai aquela discussão: quais as outras cartas foram escritas por outros apóstolos? Aí surge uma carta que foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, bispo de Jerusalém. Outra carta escrita por Judas, irmão de Jesus, bispo de Jerusalém também. 2 cartas escritas diretamente pelo apóstolo Pedro, curtinha, mas que a igreja tinha também. Todas as igrejas tinham as cartas de Pedro. A carta do autor aos Hebreus estava espalhada pelo mundo cristão. As igrejas tinham a carta do autor aos Hebreus. Nós estamos chegando lá. E os apocalipses, tinha vários e vários apocalipses, e o mais difícil de ser aceito foi o Apocalipse de João, que está na nossa Bíblia. Com esse material a gente tem a formação do Novo Testamento, do Novo,
que agora vai ser lido junto com o Antigo Testamento como sendo a Bíblia, porque não era chamado de Bíblia, tá bem? Não tinha o nome Bíblia, tinha o nome que cada apóstolo dava, tá? Cartas de Paulo, cartas de Pedro, mas agora você tem a Bíblia, que é a biblioteca, os livros, lado a lado. Com esses livros, graças a Deus, os pastores que foram sendo levantados por Jesus começaram a combater as heresias dos gnósticos. Mas o combate era feroz, irmãos. Não é um combate do tipo sai daqui, era combate letra a letra, palavra a palavra, o espírito contra o espírito do anticristo, que foi o que o João falou. Vocês ouviram falar que o anticristo vem? O espírito do anticristo já está no mundo. É só você ler a primeira carta de João. Todo aquele que não confessa que Jesus veio por água e sangue é o espírito do anticristo. Olha o gnosticismo aí. Era eles que negavam que Jesus nasceu de carne e sangue. E João falou, é o espírito do anticristo, já está no mundo, não vai vir não, já chegou. Já chegou. E sabemos por isso que é a última hora, filhinhos. É a última hora. Porque o anticristo ele vai fazer isso. Ele vai solapar o evangelho para colocar o dele. Tira o verdadeiro e coloca o dele. Falsificado. E quando você prega um evangelho falsificado, você dá espaço para que o espírito do anticristo atue na igreja. Aí vai surgir o problema, que é o problema da ortodoxia. Ó. Vou escrever aqui, ó, ortodoxia. Ortodoxia significa, nós temos que pregar o evangelho que os apóstolos pregaram. Aí João ele vai falar o seguinte, olha, se alguém vier entre vocês e não trouxer a doutrina que eu estou ensinando, não receba esse irmão. Esse é o contexto, tá? Não receba. Porque se você recebe esse irmão, você vai ter pacto com as obras dele. Você está abrindo espaço. Nós temos que ter ortodoxia. Ortodoxia é o ensino dos apóstolos. Isso é ortodoxia. O que é que nós ensinamos desde o princípio? Paulo ele escreve, eu acho que é aos Tessalonicenses, se não for, vocês me corrigem, tá bem? Paulo fala, eu não vou cansar de escrever para vocês a mesma coisa. Eu vou escrever a mesma coisa que eu escrevi na outra carta. O que eu escrevi antes, eu estou escrevendo agora. Não vou cansar de repetir. É Tessalonicenses, né? Que ele fala isso. Não lembro? Então eu não vou cansar. Mesmo que pareça para você que é enfadonho, mas eu vou repetir o mesmo mandamento que vocês ouviram desde o princípio, o apóstolo João escrevendo. O mesmo mandamento que vocês receberam desde o princípio é esse que eu vou anunciar até o fim. Ortodoxia. Não se desviem, não abracem o gnosticismo. Muita gente abraçou o gnosticismo e perdeu a fé. Perdeu a fé. Não teve forças para enfrentar o Império Romano, não teve forças para enfrentar o espírito do anticristo, porque quando a perseguição está do lado de fora, vamos fechar as igrejas, você identifica. Ah, é o comunismo, entendeu? É a bandeira vermelha, foice, a gente já sabe. É uma perseguição ostensiva. Mas e quando é o espírito do anticristo, que é diferente? O espírito do anticristo ele vem com sutileza, ele vem com outro evangelho, ele vem com uma outra proposta cristã para nós. Vem mais tranquilo, não vem tão escandaloso assim. Ah, eu estou pronto para enfrentar Roma, vou até a morte lá para enfrentar os leões. Mas e quando você abraça uma heresia? Como você vai saber que é heresia? Na carta do apóstolo Pedro ele falou: os falsos mestres introduzem heresias de perdição secretamente. Secretamente, não é uma coisa assim que está na cara. Eu li e vi que isso aqui é heresia. É uma coisa que você quando vê já foi. Quando vê já está abraçado. E agora? Como saber? Por isso precisou se levantar o ministério dos doutores. Doutores da igreja. Quem são os doutores da igreja? Os pais, chamados pais apostólicos. Tá? Quem são os pais apostólicos? É a segunda geração de cristãos depois da morte dos apóstolos, simplificando, tá? São aqueles que andaram perto dos apóstolos, viram os apóstolos morrer, muitos ouviram os apóstolos pregando, mas agora a responsabilidade está nas mãos deles. Entre esses, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Irineu, tá bem? Que também é considerado, chamado de Santo Irineu, e Justino o Mártir, Clemente de Roma e Orígenes de Alexandria. Essa turma aqui, eles são chamados de padres apostólicos ou de pais apostólicos. Por quê? O Novo Testamento, meus irmãos,
por mais que a gente tente simplificar, ele é um documento. E documento, você precisa interpretar o documento. E para interpretar o documento, você tem que ser um especialista. Se você não for um especialista, você não interpreta correto. Não interpreta. Por isso é que no segundo século se levantou o ministério dos doutores da igreja. Doutores gentios. Não mais agora doutor judeu como Paulo, mas doutores gentios. Deu para acompanhar aí? O que eu vou dizer? Tem o Antigo Testamento. É fácil de interpretar o Antigo Testamento? Nem um pouco. Nem um pouco. Nós vivemos na época da igreja, e essa é a história da igreja crítica, tá? Nós vivemos na era da igreja que está se cumprindo o que o apóstolo Paulo falou: a apostasia generalizada. O camarada, ele é incompetente para ler a Bíblia, incompetente mesmo. Ele não é apto para ler a Bíblia, mas ele vai lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e ele introduz heresias de perdição para todo mundo. E quem sabe que é heresia? Ninguém sabe, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu pego lá o texto, eu monto uma doutrina e trago você para cá. Nós vivemos na época da apostasia generalizada da igreja. É um afastamento da ortodoxia. Não existe mais ortodoxia. Estou afirmando para vocês, não existe mais ortodoxia. Nós vivemos agora na época da heterodoxia. Heterodoxia é a discussão das doutrinas. Tudo é discutível. Não tem nada mais que eu vou aceitar de pronto. Tudo é discutível. Eu vou aceitar só a autoridade apostólica se eu quiser aceitar, mas depois que eu aceito, aí você vem para a minha igreja, coloca uma arca bonita, coloca ela com tinta dourada, entendeu? Com 2 querubins por cima. Você pega 2 irmãos, coloca uma roupa branca neles, põe um chofar na mão de cada um, e aí você começa a tocar o chofar, porque chegou a hora do culto ao Deus de Israel. E a grande heresia de hoje é o Deus de Israel. É a grande heresia. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que abre o mar vermelho. O Deus que vai fazer cair as muralhas de Jericó. O Deus de Gideão. O que ele está falando? Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento. Templo de Salomão. O Templo de Salomão, ele é escancaradamente um retorno ao judaísmo. Escancaradamente, é um ensino que já foi vencido pela igreja há muito tempo. Mas quem é que vai conseguir desmontar aquilo? Quem? Porque no Templo de Salomão agora está se manifestando a glória de Deus. Tanto é que a turma do Templo de Salomão, eles não são evangélicos. Eles dizem, nós não somos evangélicos. Você, meu amigo evangélico, você, meu amigo espírita, você, meu amigo católico, ó, colocou todo mundo na mesma sopa e vem para o Templo de Salomão. Ou não é assim? Ou não percebeu que você, católico e espírita, está na mesma sopa? Que você está numa igrejinha de uma vida derrotada, com um casamento falido, com teu filho nas drogas, e tudo isso porque a tua igrejinha não ensina para você a fé do Deus das riquezas. Quem é o Deus das riquezas? Não é Mamon? Mas quem desconfia que Mamon tomou conta do movimento evangélico? Quem desconfia? Ninguém desconfia, porque quem não quer, meu irmão? Quem não quer? Iate, mansão, sabe aquele desenho lá do Pica-Pau? Mansão, mulheres, iate, né? Mulheres não, mas o que o camarada apresenta é o congresso dos empresários, sabe? Uma virada de sucesso. E quem vai dizer que aquilo lá não é evangelho? Se tem testemunho, sabe? Eu sou, entendeu? E aí? Quem vai dizer que não? Lá no tempo deles, só teve um jeito, que foi Bíblia. Voltar para a Bíblia. E voltar para a Bíblia, mas voltar com tudo. E se a gente tiver que perder a maioria dos cristãos? Simplesmente, o apóstolo João fala, olha, saíram de nós, porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Aí o apóstolo Paulo, que já viu o começo do movimento gnóstico,
ele escreveu para Timóteo e disse assim, ó: inste que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, porque chegará uma ocasião em que não ouvirão mais a sã doutrina, mas é que não vão ouvir mesmo, mas tendo comichão nos ouvidos, acercar-se-ão de mestres para poderem ouvir aquilo que lhes apraz, segundo as suas próprias concupiscências. Olha o tempo que a gente está vivendo. É o tempo que a gente fala, o movimento evangélico no Brasil está alastrado. É verdade, está alastrado o movimento evangélico. Mas o que é evangelho? O que tem de evangelho? Evangelho que vai suportar as bigornas, sabe? As marretadas. O que tem de evangelho? Evangelho de Cristo, evangelho da graça, evangelho do Espírito Santo, evangelho das Escrituras. O que é que tem? Será que tem? Pelo menos é o seguinte, eu gosto de John Wesley, que ele falou: cada geração é responsável pela sua geração. A geração do apóstolo Paulo foi responsável pela geração deles, eles foram lá e com o Espírito Santo plantaram a igreja. A segunda geração foi responsável em trazer o Novo Testamento e combater os gnósticos. Que é a nossa geração tem que fazer o quê? Melhor. Entregar de bandeja. É isso. Ela vai fazer como? Bandeira branca?